E aí, pessoal, suave na nave, dando continuidade nos nossos vídeos. Bom, agora eu vou aprovar essa demonstração, esse teorema aqui. O próximo teorema é análogo a esse, eu logo não vou demonstrar, só irei enunciar. E a gente acaba aqui com alguns... e a gente vai fazer os exercícios do AREF, né? Alguns exercícios adicionais de um documento que eu estou usando como base de apoio também para o conteúdo de matrizes que eu estou passando aqui para vocês, que é o documento das notas de aulas do professor Plínio, certo? Vai estar o documento original de onde eu peguei, que é da USP, disponibilizado pela internet na descrição de apoio, e o livro do AREF. E bom, todos os meus conhecimentos provêm de matrizes, vêm de lá, tá? E observação, obviamente, essas notas de aula são mais aprofundadas, né? Tendem a ser mais aprofundadas. Porém, não distancia muito da visão de um ensino médio militar, de conhecimento de matrizes, não, tá bom, pessoal? Bom, agora a gente vai provar esse teorema, que é um teorema muito legal, porque já nos abre mais a mente sobre matrizes. Porque a gente vai usar um conhecimento chamado matrizes de matrizes, entre aspas, né? Isso aqui, esse termo, essa nomenclatura que criou agora fui eu, essa terminologia, tá? Mas você vai entender o porquê eu estou falando isso, ok? E estratégias também de demonstrações que você vai ver para matrizes. Bom, esse tem então esse enunciado que eu indiquei por 1, tá? Para demonstrar exatamente esse enunciado 1. Eu deixei aqui parte da demonstração já que eu estava gravando e... Bom, eu cometi uma gafe no meio da demonstração depois que eu percebi. E... Bom, olha o horário, né? Me dei um descanso. Aí eu falei, pô, vou reaproveitar e deixar já a parte do enunciado mesmo que eu vou precisar. Seja A uma matriz de ordem M por N, ou seja, A é uma matriz, certo? De ordem M por N significa que ela tem M linhas e N colunas, tendo então um total de M vezes N elementos, porque vai ser a interseção geométrica entre linhas horizontais e linhas verticais. As interseções entre essas retas vão ser exatamente pontos. Esses pontos demarcam a quantidade de elementos. Aí eu vou ter o elemento A11, que está localizado na primeira linha, primeira coluna, e assim por diante. Em que o índice I do elemento aqui indica a posição dele na linha, ou seja, pode variar entre 1 e M, porque vai ter M linhas, e começa na menor linha possível, é 1. Mesma coisa para colunas, certo? Então J variando aí, indicando a posição da coluna. Então, a matriz AX de ordem M por 1, ou seja, pessoal, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que, na verdade, a matriz AX é uma matriz produto, como você bem observa. Essa matriz produto, no caso, ele está dizendo que existe essa matriz X. E outra coisa, quando ele já disse que essa matriz produto existe aqui de ordem M por 1, ele está significando dizer o quê? Para que essa matriz X, então, ela seja conformável para o produto, essa matriz X, pela definição de produto de matriz, para que ocorra, para que exista, essa matriz X ela terá que ter o número de... Ela vai preservar o número de linhas da minha matriz A, ou seja, M linhas, por isso está M, a quantidade de linhas dessa matriz produto, e essa matriz produto ela preserva o número de colunas dessa minha segunda matriz fator, que é a matriz X, né? E então essa matriz X ela tem uma única coluna, ou seja, é uma matriz coluna, é o que nós deduzimos sobre X, é a única informação que nós temos. Existe uma matriz X, essa matriz X é conformável por produto com a matriz A, e essa matriz X é uma matriz coluna, é uma das únicas informações que a gente detém de X. E ele fala que esse produto dessa matriz AX dá 0, e isso só ocorre se essa matriz X coluna ela é uma matriz nula de uma coluna, e é isso que a gente deve provar, que essa matriz X ela é nula, certo? Para que a gente prove o se somente se, a ida e a volta consequentemente. Bom, para provar isso, basta que algum desses elementos não seja nulo quando eu realizar o produto por essa matriz coluna. Concorda comigo? Então é exatamente isso que ele vai provar, ok, pessoal? Bora lá. Observe que para existir a matriz AX de ordem M por 1, teremos então que existe matriz AX, deve ser conformada por produtos, e equivale a dizer que essa matriz X ela tem ordem N por 1, que é uma matriz coluna. Logo, aí o que esse logo, o que acontece? Vai existir o produto da matriz AX. Quem é a matriz AX por definição? Essa matriz AX tem ordem M por 1, e ela equivale a dizer que é o somatório do elemento A e J, porque é o elemento exatamente da minha matriz A, representou o escalar ali, J variando de 1 a N, X, J1 ou XJ. E por quê? Observe que, se eu coloco XJ1, observe que, obviamente, a coluna não varia. Ela é constante aqui. Logo, eu posso colocar XJ. Isso aqui é muito importante, porque ele vai criar, então, a notação de uma escalar que se comporta como matriz.
Como assim, Matheus? Não entendi nada. Você vai entender, meu caro amigo. O que a gente quer provar? Que essa matriz coluna ela não é nula. Basta eu provar que algum desses elementos dela não é nulo. E a gente vai usar estratégias. Qual é a estratégia que vai usar? Vai usar a seguinte estratégia. Olha só. A única informação que você tem sobre essa matriz coluna, ela é uma matriz coluna. Eu não sei quais são os elementos nem a informação dela. Perfeito. Beleza. Então eu vou ter essa matriz X. Essa matriz X que eu tenho aqui no enunciado, ela tem ordem M. É N, né? N por 1. Pela definição para ser conformada por produto. O que significa dizer que essa matriz, então, ela vai ter elementos x1, 1 até x n1, em que eu vou variar só a linha menos a coluna. E eu multiplico isso aqui pela matriz A. O que acontece? Eu quero provar que algum desses elementos não é zero. Então, basta eu tomar isso por definição da matriz coluna. Então, o que eu posso fazer? Você concorda comigo que se eu falo que uma matriz A é igual a uma matriz B, todos os elementos da matriz A tem que ser iguais a da matriz B. Isso é igualdade de matriz, definição. Certo? Então, bora falar que isso aqui é igual a uma matriz E. É uma matriz E, tá bom? Essa matriz E, obviamente, tem que ter a mesma quantidade de elementos, né? Essa matriz E. Porém, essa matriz E, na verdade, ela é a composição de outras matrizes. De uma matriz E1, E2, até EN. Observe que eu oculto aqui a coluna porque só existe uma coluna e ela é a composição de matrizes. Isso aqui não são elementos, tá? Na verdade, eu estou escrevendo o quê? Que isso aqui é igual a matriz, que ela é idêntica a matrizes dentro dela. Como assim? Bora lá, vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui são elementos, certo? E aqui eu tô tomando matrizes, ou seja, de uma matriz, dentro dela existe outra matriz. Isso é muito óbvio quando a gente pensa na matriz de identidade, por exemplo. Como assim? Observe que a matriz identidade de ordem 4x4, por exemplo, ela é a seguinte: 1, 1, 1, 1, 0, 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 0. Essa é a matriz de identidade de ordem 4x4. Observe que eu posso separar dentro dela, selecionar matrizes de ordem identidade menores. Aqui, ó, uma matriz de ordem, uma matriz que eu posso pegar esses elementos e agrupar em uma única matriz de identidade, então, de ordem 2x2. E eu posso fazer a mesma coisa, pessoal, com essa parte daqui, uma outra matriz de ordem 2x2. E todos esses elementos matrizes nulas, que eu posso tomar de ordem 1x1. Ou seja, isso aqui é uma matriz de ordem 1x1, 1x1, 1x1. Porque uma matriz de ordem 1x1, pessoal, nula, é igual a um zero só. 0, 1, 1, que é 0. Matheus, estou entendendo. Então a gente consegue constituir, Matheus, um conjunto de matrizes dentro de outra matriz. Mas isso não altera a ordem? Então termina alterando exatamente a quantidade de linhas e colunas, consequentemente a ordem dela? Exatamente. Exatamente, pessoal. E nesse caso, eu estou tomando a matriz E1, E2, EN, preservando a ordem dela. Então, se eu preservo a ordem, ou seja, é uma outra matriz, porém é uma matriz de matriz. Não posso falar que é uma matriz coluna, mas posso falar que é uma matriz que se comporta como uma matriz coluna. Perfeito? Perfeito, é isso. Sendo que, mas Matheus, tem que ser uma matriz coluna, concorda comigo? Se eu estou falando que é igual, exato. Aí o que eu posso fazer, então, para reverter essa situação? Olha só, pessoal, usando a ideia de matriz de identidade. Por definição, eu sei que qualquer matriz multiplicada por matriz de identidade é igual a ela mesma. Observe que a matriz A ela tem ordem M por N. Eu sei que para ser conformada por produto, essa matriz de identidade ela teria que ter a quantidade de colunas como linhas nessa matriz, ou seja, N. E eu sei que a matriz de identidade é uma matriz quadrada, já que tem diagonal principal. Logo, N por N. E isso resulta na matriz A, M por N. Perfeito, faz total sentido no produto aqui, certo? Certo. Então o que a gente vai pensar, pessoal? A gente vai pensar que essa matriz E1, na verdade, ela é uma matriz identidade de ordem 1x1. Para quem não sabe, sim, existe uma matriz de identidade de ordem 1x1, que nada mais é do que 1.
E essa matriz E2 já vai falar que pensar que é uma matriz de ordem 2 por 2. E olha só que incrível. Se é uma matriz de ordem 2 por 2, por exemplo, observe, pessoal, que ela tem elementos diferentes de zero também. Ah, saquei. Saquei. Tá bom, Matheus. Então, tu vai pensar exatamente a matriz identidade sendo exatamente o que, Matheus? Sendo exatamente elementos. É isso? É como fosse isso? É como fosse isso, pessoal. Então, o que vai acontecer? A gente vai fazer isso para até EN. Constituindo aqui, ao chegar aqui, uma matriz de identidade de ordem N. Sendo que, observe que ele não pode formar essa matriz, ela tem que se manter como fosse N por 1. Então, o que eu posso fazer? Poxa, porque a matriz de identidade ela tem que ser quadrada. Ela não pode ser N por 1. Porém, na prática, eu posso colocar ela como N por 1 aqui. Concorda? Concordo, Matheus. Então, a gente vai fazer isso, tá? A matriz E vai ser isso. Então, a gente vai usar a definição. A vezes a matriz de identidade. N por N. Que vai ser A vezes... como eu faço assim e assim, pessoal, na matriz A e a matriz E, eu percorro a matriz A na horizontal. Então, eu vou escrever aqui a matriz A, A11 até AM1. Então, perceba, A1M, né? Perceba que eu tomo a matriz A, que deveria ser de ordem M por N, como uma matriz linha. Mas aqui dando um exemplo, né? Dando um exemplo do que vai ser o elemento E1. E a matriz E1 até N. Ou seja, ao você fazer esse produto, por exemplo, dando um exemplo, tô pegando uma linha, eu vou ter A11 e a matriz E1, mais A12 e a matriz E2, e assim por diante. Certo? Ah, saquei como é. Entendi. Ou seja, é a matriz A por várias matrizes. É a matriz A por várias matrizes. Aqui eu só estou escrevendo exatamente essa matriz aqui. Tá? Ah, mas Matheus, me tira uma dúvida. Eu não poderia escrever ela se transformando assim, né? Gente, lembrando, isso aqui é uma matriz. Se isso é uma matriz, obviamente eu tô com essa matriz aqui, tá? Ah, porque ela é igual à identidade. Exato. Entendi. Ou seja, ela se comporta como fosse de ordem 1 por N aqui, né, Matheus? É como fosse isso. Então, isso aqui, pessoal, é igual a E1 até a EN, que eu estou multiplicando. Sendo que, veja, que o E1 é uma matriz de identidade 1 por 1, né? Porém, eu sei o quê? Que toda essa matriz aqui é X, se eu colocar em evidência. Se ela é igual a X e a X é igual a 0, então isso significa dizer, pessoal, que essa matriz E1 até EN, que é igual a X, significa dizer que essa matriz, elas são todas de ordem 0. É uma contradição, né? Eu teria uma contradição. Ou seja, cada matriz dessa, ela vai ser igual a 0. Já que a matriz A é diferente de 0. Então, eu concluo dizer que essa matriz X de ordem N por 1 é 0. De mesma ordem. Tá? É assim que eu concluo. É bem estranho, né? E aqui tá XJ, né? Que seria X1, uma matriz X1. Entendeu, pessoal? Por isso que eu não tenho a coluna. Eu desprezo isso. Seria essa a ideia daqui. Talvez ficou meio estranho, talvez, mas é essa a ideia. Entendeu, pessoal?
que você vai usar. Bom, eu só vou... A próxima é basicamente provar que AX é igual a BX. Se AX é igual a BX, A é igual a B. Ela é análogo ao mesmo processo, tá? E bom, eu só vou provar isso. E agora, pessoal, a gente acabou com propriedade de matrizes. E a gente só vai fazer exercícios barra, né? Depois de exercícios de matrizes, alguns vai conhecer mais de matrizes. E depois nisso já encerrou matrizes, tá bom? Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus.